Oi pessoal, meu nome é Daniel, eu sou fundador do blog Inglês no Teclado. Nesse vídeo eu vou explicar quais são as principais diferenças entre os tempos verbais presente perfeito e passado simples em inglês. Não esquece de se inscrever no canal do Inglês no Teclado aqui no YouTube e se você curtiu esse vídeo, por favor não esquece de thumbs up. A primeira diferença que você tem que perceber entre o tempo verbal Present Perfect e Simple Past é que no caso do presente perfeito, a gente relaciona as frases quando a gente tem algum evento, alguma ação que ocorreu recentemente. Como assim recentemente? Um exemplo, digamos que a pessoa está com o braço enfaixado e ela encontra com você e diz I've broken an arm. Ou digamos que um amigo seu comente sobre uma outra amiga Rachel has broken an arm. Então é porque ela quebrou o braço e, muito provavelmente, no momento ela está com o braço enfaixado. É uma ação que aconteceu recentemente e ainda está associado ao presente momento. Agora, por exemplo, digamos que você deu um tiro no vizinho. E aí um outro vizinho vê o que aconteceu, chega na casa desse vizinho, você ainda está com a arma no local do crime e o seu outro vizinho está no chão sangrando. O outro vizinho, quando chegar, ele pode lhe questionar, por exemplo, What have you done? Então é algo que aconteceu, como eu disse, recentemente. Você está com a arma no local do crime, a pessoa está ensanguentada no chão e o outro vizinho, quando chega e vê o que aconteceu, ele lhe questiona What have you done? Você não consegue encontrar as suas chaves. Você pode dizer então I've lost my keys. Ou I've lost my keys. Seria diferente se você, por exemplo, dissesse Yesterday, I lost my keys, empregando simple past. Quanto a essa explicação sobre as chaves, espero que tenha ficado claro. No primeiro exemplo, eu quis dizer que eu perdi as chaves. Então, houve uma consequência no presente momento, talvez porque eu não possa entrar em casa ou ter acesso a algum local. Já no exemplo que eu utilizei, Yesterday, I lost my keys, uma ação aconteceu no passado e ficou no passado. Ela não tem mais qualquer efeito hoje, no presente momento. I've seen John this week. I saw John last week. A diferença básica entre as duas frases é que no caso do Simple Past a gente costuma especificar quando uma ação ocorreu. Já no Present Perfect a gente até tem uma noção de tempo, só que não é como o Simple Past, que a gente tem uma noção de tempo bem definida, tanto é que foi utilizada a palavra last week. Assim como no caso das chaves, eu utilizei a palavra yesterday. Então essa é uma das maiores diferenças entre o tempo verbal Present Perfect e Simple Past. O Simple Past ele costuma dar uma noção de tempo bem definida. Ele menciona o período exato. Já no caso do Present Perfect, a gente tem uma noção mais geral. De modo geral, a gente pode dizer que o presente perfeito é muito empregado quando a gente quer falar sobre bagagens de experiência que você acumula ao longo da sua vida. É porque você faz uma viagem, mas de certa forma ela fica marcada na sua vida. Então é por isso que eu disse uma bagagem de experiências. Veja os seguintes exemplos. I've been to Canada. I've been to São Paulo twice. Mas você também pode utilizar o Simple Past quando você quiser falar sobre viagens. Por que não? I went to Brazil 3 weeks ago. She went to Japan last year. Pegando um pouco dessa mistura entre Present Perfect e Simple Past, veja que estaria totalmente inadequado se disséssemos algo como I've been to Spain last year. Desse detalhe que eu falei sobre o Present Perfect estar sempre focado na ação, tem aquele ponto que eu mencionei anteriormente sobre especificar de maneira bem definida quando uma ação ocorreu. Então, quando a gente utiliza o Present Perfect, a gente não costuma especificar de maneira bem definida quando uma ação ocorreu. É que no caso do Present Perfect, geralmente a gente usa esse tempo verbal para focar na ação, diferentemente do Simple Past, que a gente costuma mencionar quando uma ação ocorreu especificamente. Das datas e especificações do tempo, o Present Perfect também pode vir acompanhado dessa noção de tempo, mas no sentido de mudanças que ocorrem com o passar do tempo. Essa é a ideia do Present Perfect. Veja o seguinte exemplo. I have gained weight since I moved to the States. Novamente, I have gained weight since I moved to America.
Então, como eu disse, com o Present Perfect, a gente também tem a noção de tempo, mas quando a gente está associando às mudanças que ocorreram ao longo do tempo. É por isso que a gente utiliza as palavras since e for, quando a gente está montando frases com o Present Perfect para dar uma noção de tempo. I have gained weight, ou seja, eu vim ganhando peso, mas a partir de quando isso começou a acontecer? Since I moved to the States. Essas mudanças passaram a ocorrer a partir desse ponto. Por isso eu utilizei a palavra since. Se você procurar aqui no canal do Inglês no Teclado no YouTube um vídeo em que falo sobre como utilizar o Present Perfect, vai ver que nesse vídeo eu também diferencio ambos os tempos verbais, o Present Perfect e o Simple Past. Digamos, por exemplo, que a sua esposa, a sua mãe, o seu irmão lhe pergunta se você já conversou com o vizinho. Agora são exatamente 11h50 da noite. Já está muito tarde, talvez o vizinho já dormiu, ou então ele mudou, ou o vizinho não está mais disponível por algum motivo. A pessoa lhe pergunta, Have you talked to the neighbor? Seria diferente se ela te perguntasse, Did you talk to the neighbor? Qual seria a diferença entre essas duas frases? É que talvez agora já está muito tarde, você não consegue mais falar com o vizinho, talvez porque ele já mudou de casa, por algum motivo seu vizinho não está mais disponível. Então, no caso do vizinho ainda estar disponível, ainda ser possível conversar com o vizinho, ou seja, por mais que você ainda não tenha conversado com seu vizinho, trata-se de uma situação reversível, você ainda pode mudar a situação, é preferível utilizar esse tipo de pergunta, utilizando o Present Perfect. Have you talked to the neighbor? Digamos que o vizinho já tenha mudado, ele não mora mais do lado, ou por algum motivo ele não está disponível. O mais apropriado seria perguntar Did you talk to the neighbor? Porque nesse caso estamos nos referindo a uma situação que não é mais passível de mudanças, de alterá-la. Ficou no passado, você perdeu a chance, não tem mais como mudá-la, não é algo reversível. Então é isso, pessoal. Essas são basicamente as principais diferenças entre os tempos verbais Present Perfect e Simple Past. Se você gostou desse vídeo, por favor, não esquece de curti-lo e também gostaria de convidar você a se inscrever no canal do Inglês no Teclado aqui no YouTube. Thank you for watching and goodbye for now.